Há 5 anos, eu ganhava bem a minha vida, mas de certa forma ainda me sentia sempre quebrado. Meu armário estava cheio de roupas que eu nunca usava. Minha garagem estava entulhada de equipamentos que usei talvez 2 vezes, e minha conta bancária parecia se esvaziar mais rápido do que eu conseguia enchê-la, embora eu ganhasse mais do que a maioria das pessoas ao meu redor. Eu tinha caído na armadilha que captura milhões de pessoas todos os anos. A armadilha de acreditar que a renda determina a riqueza, quando na realidade é exatamente o oposto. O que você mantém conta infinitamente mais do que o que você ganha. E o que você mantém é quase exclusivamente determinado pela forma como você pensa sobre as coisas. O lar americano médio possui mais de 300 mil itens. 300 mil. Isso não é um erro de digitação. E aqui está a verdade desconfortável que ninguém quer admitir. A maioria desses itens foi comprada com dinheiro que poderia ter sido investido, que teria frutificado silenciosamente em segundo plano e construído uma riqueza real, em vez de acumular poeira em armários, garagens e depósitos cuja manutenção custa ainda mais dinheiro. O minimalismo não é sobre privação ou viver com nada, ou se tornar um tipo de monge que rejeita toda a posse material. É sobre intencionalidade. Trata-se de garantir que tudo o que você possui, tudo em que você gasta dinheiro, tudo para o qual você direciona sua atenção, realmente traga valor à sua vida, em vez de roubar silenciosamente sua riqueza, seu tempo e sua energia mental. Nos últimos 5 anos, desenvolvi 50 regras que mudaram fundamentalmente minha relação com o dinheiro, com as coisas e com a forma como gasto ambos. Estas não são teorias que li em algum lugar de um livro. São princípios que testei na minha própria vida, adaptei quando não funcionavam, e refinei até que se tornassem comportamentos automáticos que constroem riqueza sem exigir uma força de vontade constante. Você não precisa aplicar as 50. Escolha 5 ou 10 que ressoem com você e foque nelas de verdade. Isso sozinho te colocará à frente de 90% das pessoas que consomem conteúdo como este e não fazem absolutamente nada com ele. Vamos começar pelas regras que mudaram tudo. A regra dos 2 dias. Isso se aplica a qualquer hábito que você queira instaurar, especialmente hábitos financeiros. O princípio é simples. Nunca deixe passar 2 dias seguidos. Se você está tentando acompanhar seus gastos diariamente, não tem problema perder um dia. Imprevistos acontecem. Mas não deixe que esse único dia se torne 2 dias, depois 3 dias, depois 1 mês sem registrar nada. A mesma coisa se aplica aos investimentos, ao orçamento, à verificação das suas contas, qualquer que seja o comportamento financeiro que você queira estabelecer. Falhar uma vez é humano. Falhar 2 vezes é o começo da desistência. O reset noturno. Passe 5 minutos todas as noites antes de dormir, colocando ordem no seu espaço físico. A louça na lava-louças, os objetos guardados em seus lugares, as superfícies limpas. Isso parece não ter nada a ver com dinheiro, até você perceber que espaços desordenados criam uma mente desordenada. E uma mente desordenada toma decisões financeiras impulsivas. Se você acorda no caos, começa o dia estressado, e pessoas estressadas gastam dinheiro para se sentirem melhor. Um reset de 5 minutos impede esse ciclo antes que ele comece. O inventário 80/20. Pesquisas mostram sistematicamente que as pessoas usam cerca de 20% de suas posses 80% do tempo. Os 80% restantes ficam parados e representam dinheiro que já foi gasto e nunca poderá ser recuperado. Percorra sua casa com essa perspectiva. Identifique os 20% que você realmente usa com frequência. Todo o resto é candidato à remoção e constitui uma lição sobre o que não comprar no futuro. Cada objeto que você doou ou vendeu representa um erro financeiro passado com o qual você pode aprender. A regra 20/20 para decisões de destralhe. Se você pode substituir algo por menos de $20 em menos de 20 minutos,
Apenas deixe ir. Pare de se apegar a itens de reposição e compras por precaução que você possa precisar um dia. O custo mental de armazenar, organizar e pensar em tudo isso supera de longe o custo de substituição. Esta regra torna as decisões de destralhe instantâneas em vez de penosas. O sistema da caixa de doação. Mantenha permanentemente uma caixa em algum lugar da sua casa. Ao longo das suas atividades diárias, se encontrar objetos que não usa mais ou de que não precisa, coloque-os imediatamente na caixa em vez de guardá-los. Doe a caixa uma vez por mês, sem olhar o que tem dentro. Isso cria um fluxo contínuo de objetos saindo da sua casa, o que serve como um lembrete contínuo de erros de gastos passados, resultando em menos erros de gastos futuros. Investir em experiências em vez de coisas. Pesquisas da Universidade Cornell e de outras instituições mostram sistematicamente que experiências criam uma felicidade mais duradoura do que compras materiais. A felicidade ligada à compra de algo novo desaparece rapidamente à medida que nos acostumamos com a posse. Isso é chamado de adaptação hedônica. Mas as memórias de experiências tornam-se, na realidade, mais valiosas com o tempo, pois gostamos de lembrá-las e esquecemos os pequenos inconvenientes. Direcione seus gastos discricionários para viagens, aprendizado, relacionamentos e atividades, em vez de objetos. A regra do domicílio. Tudo o que você possui deve ter um lugar fixo onde reside. Se os objetos não têm um domicílio, acabam em cima de bancadas, chãos, mesas e cadeiras. A bagunça visual cria bagunça mental. A bagunça mental leva à fadiga de decisão. A fadiga de decisão leva a más decisões financeiras. A corrente parece indireta até que você percebe quantas compras por impulso ocorrem porque alguém estava mentalmente exausto pelo caos diário. Automação antes da força de vontade. Automatize cada comportamento financeiro que deva ocorrer regularmente. Pagamentos de contas, contribuições de investimento, transferências de poupança, gestão de assinaturas. A força de vontade é um recurso finito que se esgota ao longo do dia. Cada decisão que você precisa tomar sobre dinheiro é uma decisão que pode dar errado se você estiver cansado, estressado ou emotivo. A automação elimina a possibilidade de falha ao remover totalmente a decisão. Entender os custos de oportunidade de forma visceral, não apenas intelectual. Sempre que você diz sim a um gasto, você diz não a tudo o que esse dinheiro poderia ter se tornado. O jantar de $60 não custa apenas $60. É também os $150 que esse dinheiro se tornaria em 20 anos se tivesse sido investido. É a liberdade que resulta de uma reserva financeira maior. São as opções que surgem de recursos aumentados. Treine-se para ver os dois lados de cada decisão de gasto. A compra visível e o custo de oportunidade invisível. Indisponibilidade planejada. Bloqueie momentos específicos em que você esteja absolutamente incontactável. Sem telefone, sem notificações, sem interrupções. Durante esses períodos, você pode realizar um trabalho profundo, pensar com clareza ou simplesmente existir sem solicitações. Isso é financeiramente importante porque a maioria das compras por impulso ocorre quando estamos distraídos, entediados ou buscando estímulo. O tempo de foco planejado reduz a navegação cega, que leva a compras impulsivas. Monotarefa para tudo, incluindo decisões financeiras. A multitarefa reduz o desempenho cognitivo em até 40%. De acordo com pesquisas de Stanford e outras instituições, você toma decisões piores se tentar gerir suas finanças enquanto faz 3 outras coisas. Bloqueie um tempo dedicado às tarefas financeiras. Verificar contas, planejar compras, avaliar investimentos. E não faça mais nada durante esse tempo. Organização do seu ambiente para reduzir a fadiga de decisão. Tomamos milhares de decisões todos os dias e cada uma esgota um pouco nossos recursos mentais. No final do dia, tomamos decisões piores simplesmente porque estamos exaustos pelo fluxo constante de escolhas. Reduza decisões triviais onde for possível. Use roupas semelhantes,
Coma refeições semelhantes. Siga rotinas semelhantes. Economize sua capacidade de decisão para as escolhas que realmente importam, como a alocação do seu dinheiro. Reconhecer e superar o viés dos custos irrecuperáveis. Só porque você gastou dinheiro em algo, não significa que deve continuar usando, vestindo ou armazenando. O dinheiro já se foi. Não importa o que você faça com o objeto. Guardar coisas que você não usa apenas porque pagou por elas só adiciona custos contínuos à perda inicial. Espaço de armazenamento, sobrecarga mental, bagunça visual. Deixe os itens irem com base no seu valor atual para a sua vida, não no seu custo histórico. O acúmulo de vitórias para a identidade financeira. Cada vez que você toma uma boa decisão financeira, por menor que seja, você está votando no tipo de pessoa que quer se tornar. Desistir da compra por impulso. Um voto para a disciplina financeira. Investir em vez de gastar. Um voto para a construção de riqueza. Verificar o orçamento antes da compra. Um voto para a consciência financeira. Acumule vitórias pequenas o suficiente, e você descobrirá que se tornou alguém que naturalmente lida bem com o dinheiro. Não por força de vontade, mas por identidade. Exploração sistemática do que realmente te faz feliz. A maioria das pessoas gasta dinheiro em categorias porque sempre o fez, não porque essas compras tragam satisfação real. Teste sistematicamente diferentes abordagens para lazer, alimentação, viagens, roupas e experiências. Acompanhe o que realmente te fez feliz em comparação com o que você achou que te faria feliz. Use esses dados para redirecionar seus gastos futuros para investimentos com melhor retorno para o seu bem-estar. O grande reset periódico. A cada poucos meses, examine toda a sua vida financeira e física. Cancele as assinaturas que você não usa. Venda ou doe as posses acumuladas. Verifique suas categorias de gastos e pergunte se elas ainda refletem suas prioridades. Faça um mês sem gastos, onde você não compra nada além do absolutamente necessário. Esses resets impedem a deriva progressiva que leva a maioria das pessoas à mediocridade financeira. Tratar as redes sociais como uma ameaça financeira. As plataformas de redes sociais são projetadas especificamente para mostrar conteúdo que incite a compra. Influenciadores, promovendo produtos, anúncios direcionados com base no seu histórico de navegação. Amigos, exibindo compras que despertam comparação e inveja. Limite deliberadamente sua exposição. Cada minuto gasto rolando a tela é um minuto em que você está exposto a uma manipulação psicológica sofisticada que visa separá-lo do seu dinheiro. Tempo de tela planejado e limitado. Além das redes sociais, as telas geralmente facilitam os gastos. As compras online não têm atrito. As assinaturas de entretenimento se acumulam. As compras digitais parecem menos reais do que as físicas. Estabeleça horários em que as telas são permitidas e outros em que não são. O estado padrão deve ser desligado, com exceções, em vez de ligado com pausas ocasionais. Substituir o consumo passivo pela criação ativa. Assistir TV, rolar redes sociais e jogar videogame custam dinheiro diretamente em assinaturas e equipamentos. Mas eles também custam indiretamente pela atitude de consumo que criam. Atividades ativas, construir coisas, praticar esportes, aprender habilidades. Criar arte, constroem uma identidade de produtor em vez de consumidor. Produtores acumulam riqueza. Consumidores a dissipam. Gerir a atenção tão cuidadosamente quanto o dinheiro. A atenção é possivelmente mais valiosa que o dinheiro porque é absolutamente finita. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas nunca pode ter mais tempo ou atenção. Cada hora que você gasta consumindo conteúdo ou navegando em produtos é uma hora que você não dedica a coisas que constroem riqueza, saúde ou relacionamentos. Guarde sua atenção zelosamente. Aloque-a conscientemente. Trate-a como o recurso escasso que ela realmente é. A regra dos 90% para todas as decisões. Se algo não for um sim, de 90%, se não for um sim entusiasmado, então é um não.
Isso se aplica a compras, compromissos, oportunidades, relacionamentos, tudo. Decisões medíocres afastam as excelentes. Ao dizer não a tudo o que não é manifestamente excelente, você cria espaço para as coisas que realmente merecem seu dinheiro e sua atenção. Partir do princípio de que as escolhas populares são provavelmente ruins para você. A maioria dos americanos tem dívidas no cartão de crédito. A maioria dos americanos está acima do peso. A maioria dos americanos relata estar estressada com dinheiro. A maioria dos americanos tem menos de $1.000 de reserva de emergência. Se você seguir o caminho padrão que a maioria das pessoas segue, acabará onde a maioria das pessoas acaba. Questione deliberadamente as suposições dominantes sobre o que você deve comprar, como gastar e como é o sucesso. Resistência à cultura de upgrade. Toda a economia de consumo é projetada para fazer você sentir que o que você tem não é bom o suficiente. Novos modelos de telefone a cada ano, novos modelos de carros, novas temporadas de moda, novas versões de produtos que você já possui e que funcionam perfeitamente. Resista conscientemente ao ciclo de upgrades. Use as coisas até que elas realmente parem de funcionar, não até que algo mais novo apareça. A regra das 24 horas para compras desnecessárias. Antes de comprar algo que não seja necessário e urgente, espere 24 horas, coloque no carrinho e feche o navegador. Anote em uma lista e olhe novamente amanhã. A maioria das compras por impulso não sobreviverá a esse período de resfriamento, porque nunca foi sobre o objeto em si. Foi sobre o desejo momentâneo de comprar. Cálculo do custo por uso antes da compra. Um item de $100 que você usa 2 vezes custa $50 por uso. Um item de $300 que você usa 300 vezes custa $1 por uso. As etiquetas de preço mentem sobre o valor real. O custo por uso o revela. Estime de forma realista antes de qualquer compra importante quantas vezes você realmente usará o objeto. Se o custo por uso parecer alto, reconsidere a compra. Realização de auditorias semanais de assinaturas. A economia de assinaturas é projetada para extrair dinheiro de você continuamente com o mínimo de esforço. As empresas sabem que a maioria das pessoas se inscreve e depois esquece. Planeje uma verificação semanal ou mensal de cada cobrança recorrente. Cancele tudo o que você não usou recentemente ou não planeja usar em breve. O americano médio tem mais serviços de assinatura do que imagina e usa menos do que pensa. Manter uma lista de compras de 30 dias. Se você quiser comprar algo não necessário, anote em uma lista com a data. Se você ainda quiser 30 dias depois, considere a compra. A maioria dos itens não ficará 30 dias na lista, pois o desejo era passageiro. Este sistema simples filtra a maior parte dos gastos inúteis, sem exigir força de vontade constante. Organização do seu ambiente físico para impedir gastos. Cancele a inscrição de e-mails publicitários. Remova aplicativos de compras do seu telefone. Evite shoppings. Não navegue em lojas online por diversão. Remova cartões de crédito salvos em sites. Cada ponto de fricção que você instala entre você e a compra reduz a probabilidade de compras por impulso. Torne o ato de comprar um pouco mais difícil e você naturalmente comprará menos coisas. Realização de uma auditoria energética anual de suas finanças. Olhe seus extratos bancários e de cartão de crédito do ano passado. Categorize cada gasto. Calcule qual porcentagem foi dedicada à habitação, transporte, alimentação, lazer e outras categorias. Compare isso com o que você acha que deveria dedicar a cada categoria. A lacuna entre a realidade e a intenção revela para onde seu dinheiro realmente vai, em comparação com onde você quer que ele vá. Aplicação do cálculo. Tempo é dinheiro em todas as compras. Calcule seu verdadeiro salário por hora após impostos, custos de transporte, despesas relacionadas ao trabalho e tempo de recuperação. Em seguida, avalie o preço de cada compra em horas de energia vital, em vez de dólares. Esse item de $200
custa tantas horas da sua vida quanto as necessárias para ganhar $200 após todas as despesas. Esse reenquadramento torna o custo real visceralmente claro. A regra do um entra, um sai para posses. Cada vez que algo novo entra na sua casa, algo antigo deve sair. Isso mantém o equilíbrio e obriga você a considerar se o novo item é realmente melhor do que o que você já possui. Se não encontrar nada para remover, talvez não precise da coisa nova. Ir ainda mais longe com a regra do um entra, dois saem. Se você está tentando reduzir ativamente suas posses, para cada objeto que entra, 2 objetos saem de casa. Isso cria um acúmulo negativo ao longo do tempo e força decisões de compra ainda mais conscientes. Conceber o tédio como um tempo produtivo. O desejo de preencher cada momento com estímulos leva a gastar dinheiro com entretenimento, comida, experiências e distrações. O tédio não é algo para fugir, é um espaço para criatividade, reflexão e planejamento. Se você aprender a ficar confortável com o fato de nada estar acontecendo, parará de gastar dinheiro para fazer algo acontecer. Traçar limites claros entre vida profissional e vida privada. Quando o trabalho invade todas as horas, há uma tendência maior de gastar dinheiro com conforto, alívio do estresse e recompensas por aguentar o caos. Limites de trabalho claros criam um espaço mental que reduz compras compensatórias e permite melhores decisões financeiras. Realização de sessões regulares de destralhe digital. Sua vida digital influencia seus gastos físicos. Organize seus arquivos. Limpe sua área de trabalho. Exclua aplicativos não utilizados. Cancele a inscrição de e-mails. Esvazie sua pasta de downloads. O caos digital cria caos mental. E o caos mental leva a más decisões financeiras. Desativar quase todas as notificações. Cada notificação é uma interrupção projetada por outra pessoa para capturar sua atenção. A maioria dos ladrões de atenção acaba levando a oportunidades de compra, seja diretamente por anúncios e ofertas, ou indiretamente pelo estresse e distração que geram. Desligue tudo, exceto emergências reais de pessoas realmente importantes. Aplicação da regra dos 2 minutos para pequenas tarefas. Se algo leva menos de 2 minutos, faça-o imediatamente. Isso impede o acúmulo de pequenas tarefas que criam sobrecarga mental e estresse. Pessoas estressadas gastam mais dinheiro. Reduzir o estresse de fundo reduz os gastos. Ignorar o policiamento minimalista sobre o número de objetos. Algumas pessoas afirmam que você só é um minimalista de verdade se possuir menos de 100 itens ou 50 itens ou qualquer outro número arbitrário. Ignore isso totalmente. O minimalismo não é sobre atingir um número específico. É sobre remover o que não agrega valor para que você possa apreciar melhor o que agrega. Foque na função, não na moda. A regra 90/90 para decisões de destralhe. Se você não usou algo nos últimos 90 dias e não planeja usar nos próximos 90 dias, pode removê-lo de sua vida com segurança. Isso oferece uma estrutura de decisão clara que funciona para a maioria das posses. Escolha consciente da qualidade em vez da quantidade. Comprar um item excelente que dura 10 anos é quase sempre mais barato do que comprar 5 itens medíocres que duram 2 anos cada. O preço de compra é mais alto, mas o custo total ao longo do tempo é mais baixo. E isso se aplica a roupas, aparelhos, móveis, ferramentas e quase tudo o mais. Compre menos, compre melhor. Manter um guarda-roupa cápsula. Limite-se a um pequeno número de peças versáteis e de alta qualidade que combinem entre si. Isso elimina o problema do nada para vestir. Mesmo com armários cheios, reduz a fadiga de decisão pela manhã e diminui drasticamente os gastos com roupas ao longo do tempo. O planejamento de refeições como estratégia financeira. Decida o que vai comer durante a semana antes de ir ao supermercado. Compre apenas o necessário para essas refeições. Isso elimina o desperdício de alimentos, reduz compras por impulso na loja e evita o recurso caro ao delivery, quando você não sabe o que cozinhar.
Reconhecer e combater ativamente a inflação do estilo de vida. À medida que a renda aumenta, os gastos tendem a aumentar automaticamente. É por isso que pessoas com altos rendimentos muitas vezes têm pouca poupança. Elas simplesmente gastam em um nível superior. Mantenha conscientemente seu estilo de vida abaixo da sua renda, aumentando as taxas de poupança a cada aumento salarial. A inflação do estilo de vida é a inimiga da construção de patrimônio. Poupar integralmente as entradas de dinheiro inesperadas. Quando o dinheiro inesperado chega, restituições de impostos, bônus, presentes, heranças, poupe ou invista 100%. Esse dinheiro nunca fez parte do seu orçamento regular, então você não sentirá falta dele. Poupar entradas inesperadas é uma das formas mais rápidas de construir riqueza, pois é fundamentalmente indolor. Entender que a comparação é a ladra da alegria financeira. Os gastos dos outros são irrelevantes para a sua situação financeira. A renda, os gastos, os objetivos e as restrições deles diferem dos seus. Comparar seu progresso financeiro com o dos outros leva ou à complacência, se você parecer estar à frente, ou ao desespero, se parecer estar atrás. Foque apenas em saber se você está progredindo em relação ao seu próprio eu do passado. Acompanhar o patrimônio líquido mensalmente, não a renda. A renda é uma métrica de vaidade. O patrimônio líquido, ativos menos passivos, é a métrica que realmente avalia a riqueza. Alguém que ganha $60.000 e investe sistematicamente será eventualmente mais rico do que alguém que ganha $200.000 e gasta tudo. Acompanhe o que importa. Cálculo do custo real de manutenção para compras importantes. Um carro não custa o preço de tabela. Custa o preço de tabela mais seguro, combustível, manutenção, estacionamento, licenciamento, depreciação e o custo de oportunidade sobre o capital investido. Uma casa não custa o preço de compra. Custa o preço de compra mais juros, impostos, seguro, manutenção, taxas e mobília. Calcule sempre o custo total de operação, não apenas o de aquisição. Tratar a própria saúde como um investimento de maior retorno. Despesas médicas levam mais americanos à falência do que qualquer outra causa. Prevenção, exercícios, nutrição, sono e gestão do estresse custam relativamente pouco, mas reduzem drasticamente os custos de saúde ao longo da vida. Cada dólar investido em manter-se saudável rende muito mais do que qualquer investimento financeiro. Ser egoísta na proteção da sua base financeira. Você não pode ajudar os outros efetivamente se estiver em uma posição de fraqueza financeira. Construa primeiro sua própria estabilidade. Depois estenda sua generosidade. No avião, coloca-se a própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. O mesmo princípio se aplica às finanças. Lembrar-se de que, no fim das contas, o minimalismo é sobre liberdade, não restrição. Cada dólar que você não gasta em coisas de que não precisa é um dólar que compra liberdade. Liberdade das dívidas. Liberdade do estresse financeiro. Liberdade para deixar empregos que você odeia. Liberdade para arriscar em oportunidades que você ama. Liberdade para ajudar pessoas necessitadas. Liberdade para viver de acordo com seus próprios valores, em vez dos padrões de consumo que a sociedade impõe. Estas 50 regras representam anos de refinamento e milhares de pequenas experiências na minha própria vida. Algumas delas ressoarão imediatamente. Outras podem parecer extremas ou desnecessárias para a sua situação. Não se trata de seguir as 50 de forma rígida. Trata-se de encontrar os princípios que funcionam para suas circunstâncias específicas e implementá-los de forma consistente ao longo do tempo. A riqueza não se constrói com uma única ação dramática. Constrói-se com milhares de pequenas decisões, tomadas um pouco melhor do que a média e capitalizadas ao longo de anos e décadas. Cada vez que você faz uma pausa antes de uma compra, resiste a um upgrade, prioriza uma experiência em vez de um objeto, ou se pergunta se algo realmente agrega valor à sua vida, você está depositando um novo voto para a liberdade financeira. A pessoa que você será em 5 anos será amplamente moldada pelos hábitos que você constrói hoje.
As regras que parecem pequenas e insignificantes no momento são precisamente as que produzem resultados massivos ao longo do tempo. Comece com uma regra, domine-a até que se torne automática, depois adicione outra, e mais outra. O efeito dos juros compostos se aplica aos hábitos tanto quanto ao dinheiro. Pequenas mudanças aplicadas com constância levam a resultados que, vistos de fora, parecem mágica, mas que na realidade são apenas matemática. Você não precisa mudar toda a sua vida esta semana. Você só precisa começar. Colha uma regra. Se estas regras mudaram a forma como você vê a bagunça na sua vida e o potencial da sua conta bancária, por favor, inscreva-se no canal e nos dê um like. Revelamos os mecanismos ocultos da riqueza e de uma vida intencional que o mundo tenta manter em segredo. Comece hoje a construir sua liberdade. O próximo capítulo da sua jornada financeira começa em breve.